Conta-se a velha história do grande ator inglês Macready. Certa vez, um pregador conhecido disse-lhe: "Gostaria que você me explicasse algo." "O que é?" "Não sei como poderia explicar algo a um pregador." "Qual é a razão de diferença entre você e eu?" "Você se apresenta diante das multidões noite após noite com uma mera ficção, e as multidões o seguem por onde anda. Eu prego verdades essenciais e eternas e nem consigo ter multidões." A resposta de Macready foi a seguinte: "É simples. Eu posso lhe esclarecer sobre nossa diferença. Eu apresento a minha ficção como se fosse verdade. Você apresenta a verdade como se fosse ficção." Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Nesta semana, quero lhes apresentar dois discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Conhecemos pouco sobre Tiago. De fato, note bem, ele nunca aparece vivo nos evangelhos, a não ser ao lado de João, seu irmão. Eles são inseparáveis nos evangelhos. É importante notar que ele é sempre mencionado antes de João. Isto provavelmente não somente mostra que ele era o mais velho, mas também era o líder dessa dupla dinâmica. Ele era a força, ele também era o zelo, era a paixão. Estes irmãos, Tiago e João, eram também pescadores e seu pai era Zebedeu. Zebedeu era um homem de posses, pois empregava pessoas no seu negócio. Assim, eles tinham uma boa companhia de pesca no norte do mar da Galileia. Tiago fazia parte daquele ciclo íntimo dos discípulos, porque foi um dos primeiros a ser chamado. João e André foram do segundo grupo e certamente Tiago estaria tão próximo a João que entrou na intimidade do grupo. Ao estudarmos os acontecimentos relatados na Bíblia, Tiago aparece mais como silhueta do que fotografia. Assim, você terá uma imagem sem ter os detalhes relacionados aos acontecimentos de sua vida. Creio que a melhor maneira de estudar Tiago é considerar a maneira como o Senhor o chamava, bem como ao seu irmão João. Em Marcos capítulo 3, verso 17, Jesus deu-lhes um nome. Foram chamados de Boanerges, que significa filhos de trovão. Marcos 3, verso 17. Tiago e João, filhos de Zebedeu, a estes ele deu o nome Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Se Tiago era o líder pelo fato de ser sempre apresentado em primeiro lugar, então era o filho do trovão. Mas ele deveria ser zeloso, carinhoso, fervoroso, ambicioso e agressivo. Para confirmar isto, no livro de Atos, Herodes queria perseguir a igreja e a primeira pessoa a quem procurou foi Tiago e mandou decapitá-lo. Depois buscou a Pedro e o colocou na prisão. Isto parece iniciar que Pedro não representava tão grande problema quanto Tiago. Bem, se capturaram Tiago e Pedro, matando Tiago e deixando Pedro viver, nos indica que o tipo de pessoa que Tiago deveria ser. E certamente tinha o seu zelo sempre alimentado, pois assim afirmou: "O zelo de tua casa me consome." O zelo é uma grande virtude. A gente ama uma pessoa zelosa, agressiva, que, quando motivada, quer ver o trabalho terminado. Mas, frequentemente, o zelo é acompanhado pela falta de sabedoria. E algumas vezes, a pessoa está cuspindo fogo
com a arma pronta para atirar antes de realmente parar para pensar. Pensamos, será que Deus pode usar uma pessoa assim? Sim, de fato, ele usou. Alguns fatos se destacam e vou-los mostrar quando Tiago é mencionado e a sua maneira de agir. Lucas capítulo 9, versos 51 a 53. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Os mensageiros se dirigiram para Samaria a fim de preparar o caminho e entraram na área de Samaria a fim de prepararem um lugar para ele. Eles queriam que os samaritanos ouvissem a mensagem. Cristo estava chegando, o Messias estava vindo. Mas não o receberam, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Os samaritanos odiavam os judeus e Jerusalém. Provavelmente, eles expulsaram os mensageiros com maldições e pedras. Assim, os mensageiros voltaram, informando que não os aceitaram em determinadas vilas. Então, no verso 54, encontramos os filhos do trovão. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: "Ó Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas?" "Senhor, vamos queimá-los de verdade." Que coração missionário, não? Jesus, separe os perdidos e consuma-os da mesma forma que Elias o fez. Lucas 9, 55. Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Jesus os repreendeu fortemente. Eles demonstraram ódio e intolerância. Tiago tinha tanto zelo e tão pouca sensibilidade. Mas temos que admitir que haviam traços de nobreza nele. Fico feliz por saber que ele ficou bravo quando o Senhor foi desonrado. Não gostaria de vê-lo sem demonstrar reação. Ele era zeloso, ele era explosivo, era fervoroso, tinha amor. Ele não ficava sentado esperando os acontecimentos. Veja outro incidente, em Mateus capítulo 20, e verso 20 e 21. "O que é que você quer?" perguntou Jesus. Ela respondeu: "Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda." O Senhor colocaria meus 2 rapazes nos 2 tronos junto ao seu? O Senhor pode ver que, obviamente, eles são os mais importantes. Uma mãe sempre sabe essas coisas. Eu e Zebedeu sabemos que nossos filhos são talentosos, mas eram ambiciosos. Tiago era ambicioso. Que coisa feia, demonstrando um espírito de rivalidade, exigindo honra por parte do Senhor. Estes que eram perseguidores dos samaritanos agora mostram ambição, orgulho, buscando posição, exigindo o favor de Deus como se ele fosse um administrador despótico, demonstrando o princípio de favoritismo. Eles estavam rebaixando Jesus e o seu reino. Bem, Tiago era zeloso, muito fervoroso e conhecia o interesse pessoal de Jesus nele. Ele pertencia ao grupo mais íntimo. Pensava que deveria ter um prêmio relativo à sua capacidade. E Jesus o lembrou que ele teria um galardão, mas não exatamente o que esperava. Antes de ter o seu trono, terá que beber do cálice que vai receber. E a taça estará cheia de sofrimento, porque é o caminho da cruz que leva ao trono. E Tiago, 14 anos depois, teve o seu pedido realizado. Queria uma coroa, Jesus lhe deu uma taça. Queria poder, Jesus deu-lhe a servidão. Ele queria governar, Jesus lhe ofereceu
uma tumba de mártir. E é assim que funciona. Vejamos um incidente da Bíblia onde ele aparece só. Atos capítulo 12. E nesse tempo, Herodes, o rei, estendeu sua mão para perseguir alguns da igreja. E ao querer atacar a igreja, dirigiu-se à pessoa principal e matou a Tiago, irmão de João, com a espada. Dirigiu-se primeiro a ele e depois colocou Pedro na prisão. E aparentemente nem havia pensado em Pedro até que lhe disseram que agradaria aos judeus se o prendesse. Era Tiago que ele buscava, o filho do trovão. Ele era zeloso, ambicioso, cheio de sentimentos fortes, ainda intolerante. Ele não queria coisas que não o agradassem e Cristo teve que subordinar os seus sentimentos e fazer dele algo útil, tornando um pilar da igreja. Que tipo de gente Deus usa? Bem, ele usa grandes líderes como Pedro, usa gente quieta, que trabalha por detrás da cena, obscuramente, pessoas fiéis como André. E também pode usar gente impetuosa, corajosa, ambiciosa, zelosa, algumas vezes não amoráveis, pessoas egoístas e sem a sensibilidade, como Tiago. Isto porque Cristo controlou o seu temperamento. Ele refreou sua língua, dirigiu o seu zelo, ensinou a não buscar vingança ou alimentar o seu desejo de honra para si. E Tiago chegou ao ponto de estar disposto a morrer por Jesus. Assim, os dois irmãos beberam do cálice. Para João, a taça foi uma vida longa de rejeição e morte em exílio. Para Tiago, foi uma vida curta e martírio. Os romanos possuíam antigamente uma moeda com a estampa de um boi. O boi estava diante de um altar e um arado. E abaixo do boi dizia, pronto para qualquer um deles. E assim é no trabalho de Cristo. E foi assim na vida dos filhos do trovão. Há o sacrifício dramático no altar, como aconteceu com Tiago. E também há uma longa vida com o arado, como foi com João. Os dois beberam do cálice. Tiago teve que aprender a ser sensível, teve que aprender a submeter sua ambição e ao fazê-lo, Deus o usou. Sabem, falta de sensibilidade pode destruir um ministério. Há muitos tentando servir a Cristo que são totalmente insensíveis às suas congregações, às suas famílias e às pessoas ao seu redor. O zelo sem sensibilidade é muito cruel. E Tiago teve que ser refinado. Isto é início dizendo, ponha fogo neles. Se eles não cooperarem, queima-os. Ao ponto onde ele, com amor, aprendeu a apreciar e a cuidar dos carentes. Talvez você diga, se me fizerem escolher, eu preferia um homem vigoroso, entusiasta, ardoroso, mesmo com potencial para o fracasso, do que alguém frio, sem princípios, daqueles que João referiu-se como Deus vomitando de sua boca. Dá-me um homem de coração fervoroso, pois esse tipo de gente atará fogo ao mundo. Mas dá-me alguém com sensibilidade. Que tipo de pessoas Deus usa? Que tipo de mulher Deus usa? Que tipo de pessoas se enquadram em seus planos? Pessoas dinâmicas como Pedro? Líderes que podem fazer com que o trabalho seja terminado? Pessoas humildes como André, que discretamente trabalham por detrás das cenas? E Tiago, o tipo que não necessita de alguém para efetuar o trabalho. Ele mesmo o faz com zelo e dedicação. Será que Deus usa todos esses tipos de pessoas? Não há necessidade de nascer com um auréolio ao redor da cabeça? Poderia ser você? Sim. Deus usa pessoas bem comuns, porque Ele pode transformar quem não está apto. João, o irmão de Tiago, intercepta a história através do Novo Testamento pelo fato de ter escrito o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João e o Apocalipse. Talvez pensemos que João
seria alguém meigo, humilde, pálido, delicado, um pouco efeminado, braços magrinhos com sua cabeça nos ombros de Jesus. Não foi assim, não. Ele estava presente num dos incidentes com Tiago, que acabamos de mencionar. Ele era um dos filhos do trovão, era intolerante. Põe fogo nele, Senhor. Ele era ambicioso. Quero assentar-me à sua direita ou esquerda. Era zeloso, explosivo. Talvez não tanto quanto Tiago. Tiago parecia ser o mais forte, mas João viveu mais tempo, até aproximadamente o ano 100. Ele sobreviveu a todos os demais. É interessante notar que a única vez que é mencionado por nome, estando sozinho, sabe o que estava fazendo? Estava irritado com alguém. Com quem? Ele disse a Jesus: há um homem expulsando demônios e não pertence ao nosso grupo. Não pertence ao nosso grupo. E eu o proibi de fazê-lo. Jesus respondeu em Marcos 9, versos 39 e 40. Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. O zelo tornou-se uma força em seu caráter, pois ele tinha grande capacidade de amar. Encontramos duas coisas que sobressaem na vida de João: a palavra amor e a palavra testemunha. 80 vezes ele usa a palavra amor e mais de 70 vezes a palavra testemunha em diferentes formas. Ele era um buscador, queria conhecer a verdade, era um descobridor, um visionário. Foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor ao lado do mar da Galileia. Foi o primeiro a ver Jesus depois de ser ressuscitado. Foi a ele que Deus revelou o futuro no Apocalipse. Ele foi o buscador da verdade. A razão que ficava ao lado de Cristo era a sua necessidade de saber a verdade e também sua profunda afeição por Jesus. Queria aproveitar cada palavra que saía dos lábios de Jesus e descansar na luz do seu amor. Assim, ele se tornou uma pessoa amorável, cujo amor era controlado pela verdade. E esse amor brotou do seu tremendo zelo, que era parte da sua personalidade, sua paixão, força e caráter fervoroso. Se você não me crê, tente ler as suas 3 epístolas e descubra como ele denuncia os anticristos, os que levantam na igreja para perverter e confundir. Ele se demonstra forte e firme. Leia o Evangelho de São João e veja como ele prepara o povo de Deus contra o povo de Satanás, os remidos contra os perdidos, como ele fala sobre o juízo dos justos e dos injustos. Esse homem sabia onde estavam os limites e seu amor nunca foi baseado no sentimentalismo. Mas ele foi caracterizado pelo amor. Você não encontra muitas vezes nos outros evangelhos, a menos que esteja com Tiago, como já vimos, ou entre membros do grupo. Mas onde ele aparece é no seu próprio evangelho e várias vezes, sempre da mesma forma. Como? Leamos em São João capítulo 13, verso 23. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. O discípulo que Jesus amava era João. Ele nunca usa o seu próprio nome. Ele se chama de o discípulo que Jesus amava. Pessoas que podem muito amar, muito são amadas, porque elas têm a capacidade de compreender. E João certamente absorveu do amor de Cristo e assim chamava-se de discípulo que Jesus amava. Esta foi a única maneira que se dirigiu a si próprio. Foi o discípulo a quem Jesus amava que escreveu o Evangelho de João. Ele ficava admirado de como Jesus o amava. Não que ele dissesse: sou tão maravilhoso, Jesus me ama tanto, quero que saibam que eu é que sou o discípulo que ele amava.
não foi exatamente, não foi assim, foi exatamente o oposto. Eu, aquele que quis pôr fogo em todos os samaritanos, que desejava o lugar de honra que não merecia, sou eu a quem ele ama. É uma celebração de graça. Jesus nunca teve que perguntar a João se ele o amava, mas teve sim que perguntar a Pedro. Jesus nunca teve que pedir a João que o seguisse, mas teve que fazer com Pedro. E quando chegou ao momento de passar o trabalho, ele disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e disse a João, cuide de minha mãe. Havia algo especial sobre João. A tradição nos diz que João nunca saiu de Jerusalém até que Maria, a mãe de Jesus, morreu, pois quis cumprir o voto que fez a Jesus. Assim, João era o filho do trovão, mas era também um homem amorável e carinhoso, que nunca comprometeu suas convicções. Ele ensinou através do amor. Assim, Deus pode usar este tipo de homem, um ser com muito amor. Aos Tiagos, que vivem sua vida com paixão, zelo, fervor, faísca saindo em todas as direções. E aos Joãos, que podem transmitir a verdade com amor. E eles atrairão pessoas a Cristo. Deus usa todos os tipos de pessoas. João viveu até a velhice, mas foi sempre o filho do trovão. Então, que tipo de gente Deus usa? Dinâmicos, fortes, corajosos líderes como Pedro, que tomavam a dianteira e a iniciativa e o planejamento, planejavam estratégias, confrontavam, levavam o povo a Jesus e muitas vezes cometiam erros. O outro, humilde, gentil, André, que não via as multidões, mas via os indivíduos entre a multidão. E apesar de nunca ter atraído o povo em massa, ele continuou trazendo pessoas a Jesus. O Senhor escolheu um homem zeloso, firme, a princípio insensível, ambicioso, que estipulava uma meta e ia com firmeza em sua direção, mas que morreu no processo, Tiago. Então havia aquele sensível, amoroso, crente, João, um verdadeiro buscador da verdade. Ele falou a verdade com amor, atraindo assim pessoas a si. Jesus os tornou em pescadores de homens, apesar de quem eram. Ouça, Cristo pode tomar uma pessoa comum e fazer dela um apóstolo especial. Está você disponível para tal? Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Salvador.
completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa. Seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Se você gostou da mensagem do programa de hoje, você pode pedir uma cópia escrita da mensagem. Aqui está a informação necessária para pedir a sua cópia. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre-se que a oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Agradecemos a sua presença e aguardamos de volta na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.